Olá, professores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal aqui da Comunidade Professor Z, toda segunda-feira, ao vivo, às 10 da manhã. Fico muito feliz em saber que já tem professores que são fãs de carteirinha, né? Que inclusive ajustaram as suas agendas para estarem sempre aqui. Essa aula fica disponível gravada para vocês na plataforma Professor Z, sempre na terça-feira a gente disponibiliza lá. E hoje eu quero compartilhar com vocês esta novidade aqui com vocês. Gente, o Grok ela é uma ferramenta que foi, então, liberada pelo Elon Musk, já tem, na verdade, 2 semanas, está fazendo essa semana. Eles consideram e eles divulgam como a melhor ferramenta e a mais inteligente de todas. E eu vou contar para vocês que é, tá? Porque eu já testei todas as novas que são mais famosas, assim, né? Que divulgam, que tem ampla divulgação, eu sempre testo. A única que eu não testei por segurança de dados, porque a primeira coisa que eu faço é ler os termos, né? Foi a DeepSeek, justamente porque ela não é segura quanto à questão dos dados, tá? E eu comecei a testar, como eu comentei, eu dei uma olhadinha logo que lançou ali, já tinha dado uma olhadinha nos termos e tinha dado uma mini testada, nem posso dizer que foi um teste, né? Só para ver como é que era a carinha dela. E realmente, ontem eu parei, fiquei 1 hora testando ela, deu quase 1 hora testando, eu fiz várias coisinhas com ela, e realmente, gente do céu, ela realmente é a mais inteligente, com certeza é a mais inteligente, tá? Sério, eu fiquei de queixo caído, assim, quando a gente faz a busca. Então, eu vou colocar aqui o link para vocês, tá? Questão de segurança de dados, ela é exatamente igual, tá? ChatGPT, a Copilot, a Microsoft, tá? Os termos é igual, é quase um copia e cola, tá? E lembre-se que tem uma coisa que eu sempre falo para todos vocês quando vocês forem utilizar os bots. Como nós, professores, nós trabalhamos com dados sensíveis, tá? Nós sempre vamos ter dados de pesquisa, dados dos nossos alunos, vamos ter informação das nossas disciplinas, dos projetos pedagógicos, né? Tem um passo que é importante toda vez que a gente for usar uma nova ferramenta de inteligência artificial, tá? A Mary colocou aqui, na matemática, cálculo, a IA não é tão boa quanto ao GPT. Sim, é que quando a gente fala de cálculos, tá? De modo geral, tudo que envolve matemática, né, contas, cálculos, nenhuma ferramenta de IA é tão boa ainda assim. O GPT faz algumas coisinhas, mas também não é lá tudo isso. A gente tem uma série de limitações quanto a ferramentas para cálculo, porque a gente está falando de linguagem textual, né? Então, nessas ferramentas. E quando vocês acessarem as ferramentas de inteligência artificial, uau, mais de 70 professores, que incrível! A primeira coisa, eu já coloquei o link para vocês, é a gente ir lá em configurações, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vocês vão clicar, depois que vocês acessarem, no canto superior direito, ir em configurações, tá? Aqui a gente tem a conta e aqui a gente tem dados, tá? Aqui, toda vez, pessoal, esse é o primeiro passo que um professor tem que fazer, ou qualquer pessoa, quando for utilizar, tá? Vocês têm que ir em configurações e em segurança de dados ou dados e desativar essa função aqui, ó. Melhore o modelo para o mundo. Tem que desativar, ele tem que ficar desativado aqui, não pode ficar preto. No GPT é igual, no Copilot é igual, no Microsoft também, tá? Tem que deixar desativado. Por quê? Ó, olha o que está escrito aqui: permitir que os seus dados sejam usados para treinar nossos modelos, ou seja, aprimorar sua própria experiência, melhorar a qualidade do modelo para todos os usuários, tá? Eles garantem a privacidade, sim, as pessoas não vão saber que é nossos dados, tá? Mas tudo que a gente for utilizar vai ser liberado, tudo que a gente produzir aqui vai ser liberado
para que o modelo seja treinado. Então, professores, como vocês sabem que eu prezo muito pela segurança e ética do uso de IA, esse é o primeiro ponto. Então, eu vou revisar aqui com vocês como é que vocês vão fazer para chegar. No canto superior direito, na foto de vocês, né, quando faz o cadastro, vocês vão clicar em configurações, vão clicar em dados, e esta informação aqui tem que estar, não pode estar pretinho, tem que estar assim, meio apagadinho assim, tá? Se tiver preto, ele está ativado, se tiver assim, ele está inativo. Aí tem que fazer o sign-in, né? Como professor, sim, tem que acessar, tem que fazer a sua conta, tá? Entendi. Tem que fazer a sua conta normal. Eu sempre sugiro vocês fazerem conta via conta do Gmail, que é mais rápido, né? Ou então usando o X, né? Ele fala sign up with X. Isso. E de repente o X nesse caso é melhor, né? Porque é do X, não é? É do X, é do X. Então. Uhum. Isso mesmo. Deixa eu ver se alguém ergueu a mão aqui. Não, acho que foi sem querer. Muito bem. Não, ele é em português, tá, pessoal? Se aparecer em inglês com vocês, deixa eu até parar aqui de compartilhar e compartilhar de novo, tá? Se aparecer em inglês para vocês, vai aparecer a minha tela agora para vocês, tá? Sempre que tiver qualquer página em inglês, vocês vão ir aqui, ó, no canto superior, ó, tá aqui. No canto superior direito tem essas 3 bolinhas do Google, ó. Vocês clicam ali, vai abrir esta página aqui. Vocês vêm aqui embaixo em traduzir do inglês para o português. Aí ele traduz a página para o português. Isso serve para qualquer página que vocês forem utilizar, tá? Então, é para absolutamente qualquer página que vocês forem utilizar. Muito bem, pessoal, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, então, o nosso querido amigo, tá? Vocês vão ver que esse modelo é muito bom mesmo. Olha só. Primeiro, eu vou usar ele na forma tradicional, tá? Depois, eu vou usar no modelo avançado para vocês verem todas as possibilidades que ele nos dá. Nas configurações, precisa fechar os dados. Clica em dados e fecha treinar o modelo para o mundo, tá? Sempre essa é uma questão de segurança de dados importantes. Então, vamos lá. Vocês entraram, essa é a carinha dele, tá? Beatriz, deixa eu ser chato. Dá uns 3 a 5 minutos para a gente fazer o sign-in, registrar, fazer essas coisas, para depois a gente ir junto, senão você vai muito correndo na frente. Tá bom, vou deixar então. 3 minutinhos para mim já é o suficiente. Eu já estou me inscrevendo aqui. Muito bem, ótimo, professor, com certeza. Pessoal, isso é excelente, tá? Vocês podem me chamar, me pedir, olha, dá mais tempo, tá? Eu dou tempo para vocês, ó. Eu vou até, já coloquei um temporizador aqui, ó. 3 minutinhos para vocês, tá rodando o temporizador, tá? Eu vou colocar o endereço aqui para vocês novamente no chat, mas se vocês digitarem Grok, tá? É Grok, já vai aparecer no Google para vocês, ó. Agora coloquei aqui o link no chat. Tá? Bom dia, Prof. Sibeli. Então, todo mundo abre os seus computadores, faz a sua conta. Excelente, professor Ivando. Depois, tá? Vocês vão conseguir, daí a gente vai avançando. Português indonésio. Nossa, nunca vi, Prof. Sibeli. Tenta traduzir a página, só traduzir a tua página, porque é a página da Google, né? Sim, pode mudar, tá? Também você pode mudar na própria conta. Mais 1 minuto e 50 para vocês. Eu vou mostrar para vocês como é que muda a linguagem dele também, enquanto vocês, só para não ter problema.
Muito bem, Thais, isso aí. Por isso que eu dei o time para vocês conseguirem acessar. Lembrando, pessoal, todas as nossas aulas ficam gravadas na plataforma, tá? Mais um minuto para vocês. A plataforma Professor Z é uma plataforma por assinatura, que está com o valor do ano passado ainda, porque nós não lançamos a nossa agente personalizada. Nós vamos lançar na primeira, na segunda, no máximo até dia 10 de março, e aí o valor vai aumentar. Então, quem quer assinar a plataforma com o valor do ano passado, tá? É uma excelente oportunidade, tá? É uma excelente oportunidade. Então, quem não tem a plataforma e quer assinar, inclusive, amanhã a gente vai disponibilizar uma trilha nova de como usar o Geniali para gamificação. É um curso novo do Geniali. Nós já vamos estar indo para umas 120 aulas lá dentro da plataforma. Tempo esgotado. Agora nós vamos continuar. Andressa ergueu a mão. Muito bem, pessoal. Agora está todo mundo conectado, todo mundo aqui. Eu vou mostrar para vocês de novo como é que faz a questão dos dados e como muda a linguagem, tá? Então, no canto superior direito de vocês, vocês vão clicar em configurações. Vai abrir esta página aqui, tá? Eu estou usando o gratuito, vocês também vão usar o gratuito, tá? Então, aqui, pessoal, vocês vão ir para mudar a linguagem, é aqui, ó, embaixo do login de vocês tem a linguagem, aí mudar, aí vocês vão escolher o que vocês querem. Ele está indo um pouco limitado, tá? Aqui embaixo, depois no canto esquerdo, tem dados. E é no melhor modelo para o mundo que tem que ficar inativado para salvar, para ser seguro tudo que vocês forem utilizar com dados sensíveis dos nossos estudantes, dados de pesquisa de vocês, ok? Então, agora, professores, eu vou fazer aqui, vou dar um comando para ele criar um texto para mim, tá? Vou criar um comando aqui para ele, ó. Sou professora, mentora de professores. Eu falo sobre o uso de IA na educação, ó. Quem lembra da metodologia Profs, ó, quem eu sou, o que eu falo com esses professores, né, que é o meu roteiro. Preciso fazer uma newsletter sobre o uso ético de IA na educação. Tá? Olha aqui, ó, eu falei quem eu sou, né? E o meu roteiro. Deixa eu arrumar ele bonitinho aqui. O meu roteiro aqui. Meu objetivo, ó, objetivo, né? O O do Profs. Meu objetivo é informar os professores e estimular o uso ético e seguro das diferentes ferramentas de IA disponíveis. Ó, coloquei o meu objetivo, né? Então, foi lá o meu objetivo. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora, eu vou precisar trazer, né, o faça algo. Então, que é o F do prof lá. Lembra do acrônimo? Faça um texto, tá? E olha o que eu vou colocar aqui para ele já no especificar, tá? Faça um texto, é o verbo fazer, né? Faça um texto com os mais altos níveis de escrita acadêmica
este texto precisa ter 3 páginas com 2 títulos e subtítulos. Inclua tópicos e emojis quando necessário. Se possível, indique as referências utilizadas. Tá? Então, aqui, seguir a metodologia Profis de Engenharia de Prompts, né? Vou até copiar ele aqui, porque depois a gente vai usar de novo, tá? Então, aqui, ó, no formato normal, vou dar um Enter para ele, vocês vão ver que ele vai começar a produzir, tá? Ó, ele começa a elaborar, ele é bem rápido, tá? Bem rápido. O que que eu percebi, tá? Olha só, já tá pronto aqui, praticamente pronto, ó. Que vocês vão ver que às vezes no meio ele vai cortando umas palavras e depois ele vai arrumando. Então ele é muito rápido, tá? Muito rápido. Bem mais rápido que, ó, estão vendo, ó, daí aqui ele foi ajustando. Ó, não terminou as referências, ele vai terminar as referências. Então ele vai produzindo, vai mesmo colocando pelas metades, depois ele vai arrumando. Realmente, quanto à agilidade, ele é bem mais rápido. E olha, ele escreveu, foi bem legal o que ele escreveu aqui, ó. Então, ele segue abaixo o texto solicitado, tá? Aí ele trouxe um boletim informativo, que a newsletter é isso, né? Ele trouxe fundamentos, eu pedi títulos e subtítulos, trouxe tópicos, né? Ó, eu pedi 3 títulos com subtítulos, ele trouxe, e uma conclusão. Ele trouxe as referências, tá? Pessoal, as referências, se eu colocar isso aqui, ó, no Google, ainda não é seguro, tá? Ó, ele colocou uma referência, eu coloquei aqui no Google normal, e não tipo, apareceu vários artigos, mas não apareceu a referência real, tá? Então, quanto a nível de referência, neste uso aqui tradicional, ainda não funciona, mas de texto, ele foi muito melhor. Muito melhor. E eu vou mostrar para vocês o quanto ele é melhor. Já na função tradicional dele, tá? Ó, eu vou compartilhar o GPT aqui para vocês. E eu vou pedir para o GPT fazer a mesma coisa, ó. Ó, o GPT já demora um pouco mais, tá? Já está demorando um pouco mais. O GPT usa o formato lousa, daí para escrever, ó. Mas ele demora já bem mais do que o Grok, tá? Professor Ivano, enquanto vai produzindo aqui, pode perguntar. Não, é só para te consultar. Uhum. Lá no GPT, a gente tinha uma descrição pessoal, que você até colocou no WhatsApp. Aqui não tem isso não, né? Não tem, tá? Não tem a descrição pessoal, tá? Entendi. Obrigado. Então, por isso que o prompt, Prof. Ivano, tem que colocar toda aquela parte, eu sou fulano de tal, bem detalhado, sabe? Exatamente, eu estou tentando fazer um prompt aqui, por isso que eu te perguntei. Isso, ó. Então, vendo que aqui ele está demorando bem mais para produzir já, certo? Prof. Érica, pode perguntar. Bom dia. Esses ícones pesquisar, chuva de ideias, analisar dados no Grok, o que eles seriam? É para você fazer exatamente essas funções. Tipo, eu quero analisar dados agora. Ele muda a função para analisar dados. Eu já vou falar sobre isso, tá? Tá. Então, olha só, pessoal. Ele produziu aqui, demorou bem mais, e eu acho, ainda nem terminou, que o que ele produziu aqui está até mais bonito. Certo? Ok. Fiz a minha primeira produção. Agora, eu vou produzir para vocês com esta pesquisa profunda, tá? Que é o que a Prof. Érica até acabou de falar aqui também, tá? O que a Prof. Érica trouxe é essas notas que tem aqui embaixo, ó. Eu já vou mostrar, mas agora eu vou clicar em pesquisa profunda. Olha o que esse carinha vai fazer aqui. Eu cliquei em pesquisa profunda
e eu vou dar um Enter, tá? Ele demora um pouco mais, mas, gente, olha o que ele vai fazer. Ele vai primeiro explorar o tema, ele vai pensar, ele vai explorar, ele vai buscar as ferramentas, buscar as referências, vai ajustar detalhes, ele demora um pouco mais, mas o que esse carinha faz é de surpreender. Ó, ele está ainda pensando aqui, buscando, tá? Mas o resultado final é bem melhor, tá? A Márcia colocou aí. Oi, Beatriz, bom dia. Você acredita que então não será mais necessário pagar o ChatGPT com essa nova ferramenta? Qual é a sua opinião? Prof. Márcia, ainda não vou afirmar isso, tá? Mas se continuar assim, eu vou testar ele por mais um tempo. Se continuar neste formato de produtividade, vai ser melhor pagar o Grok e não o GPT, tá? Porque o Grok eu estou usando na versão gratuita agora e ele tem a versão paga também, tá? Então, olha só, ele tá ainda, ó, ele pensou, ele explorou sobre o tema na internet, ó, tudo isso aqui, esse mundinho, ele buscou na internet. Ele ajustou detalhes, agora ele está investigando princípios éticos. Ele demora um pouco mais, mas vocês vão ver que a produtividade é bem melhor. E as referências que ele traz aqui são confiáveis. Tá? A gente vai esperar um pouquinho. Tá? Realmente, pessoal, se for considerar essa produtividade aqui, sem dúvidas, vai valer a pena pagar o Grok, tá? Então, a gente vai esperar, ó. Vamos ver se ele terminou, ó. Tá adicionando os emojis agora. A gente consegue fazer todo esse acompanhamento, tá? Professor Ivando, por favor. Ô, Beatriz, nós estamos usando o Grok 3, não é isso? Sim, aham. Aí você tem o Grok 3, mas você pode usar o Grok 3 na versão Deep Search, é isso? Sim. Se a gente apertar o Deep Search, ele melhora mais ainda, é isso? Que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Exatamente, não, porque eu tô chegando em você agora, consegui. Isso. Ó, então aqui, pessoal. Obrigado, hein? Imagina, professor Evandro, ele mostra, quando eu cliquei ali naquela função de pesquisa profunda, eu dei o mesmo prompt, tá, pessoal? Ó, o prompt tá aqui, ó, deixa eu voltar, ó, tá aqui, ó, eu copiei e colei, tá? Ele pensou, explorou o tema, ajustou detalhes, investigou, desenvolveu o conteúdo, refinou a estrutura do conteúdo, organizou os exemplos, ampliou o conteúdo, refinou, adicionou, refinou o conteúdo de novo, detalhou os desafios, né, integrou as fontes e fez mais o refinamento com exemplos práticos. Olha o tanto de funcionalidade que ele fez. Só que tem uma atenção aqui, pessoal. Ele só fez tudo isso porque eu dei um prompt correto, tá? Eu segui uma estruturação base de engenharia de prompt. Senão eu testei dar uns prompts meio chumbrega, assim, faça tal coisa. Ele fez também, mas o nível de profundidade, utilizando essa parte da engenharia do prompt, tá? Realmente seguindo a estruturação, porque a estrutura de engenharia de prompts, todas as ferramentas seguem a mesma, eu dei uma olhadinha, inclusive, nos documentos deles, tá? Então, olha só, pessoal, ele fez toda essa busca até aqui, e aí ele trouxe, ó, os pontos-chave do que ele buscou, tá? Ele trouxe a compreensão da IA, considerações, tá? Melhoria, relatório, contexto, tá? Então, ele trouxe aqui, fez uma tabela já aqui, tá? Ó. Aqui também, melhores práticas para os professores, ele já fez uma outra tabela, ó, trouxe referências, e se eu clico, ele realmente vai para a referência real, tá? Ó, tá aqui a referência. Tá? Então, olha a produção, ó, as perspectivas e desafios dos professores e a conclusão. E ele traz todas as referências aqui, tá? E todas são referências confiáveis quando elas estão aqui.
Então, olha tudo o que ele me produziu aqui. Tá? Ele não colocou os emojis que ele colocou antes. Inclusive, ele disse aí que estava colocando, né? Mas, ó, trouxe os pontos-chave, ele trouxe compreendendo a IA, as considerações éticas, melhores práticas para os professores, né? Os relatórios, antecedendo o contexto, compreendendo o uso da IA na educação, tá? E ele trouxe em tópicos daí, né? Os benefícios, né? Aqui as considerações éticas de transparência, justiça, tudo, todos os detalhes aqui. Preocupações com privacidade, que eu sempre falo muito aqui, né? Autonomia, que a gente está falando também bastante dos alunos, né? Melhores práticas para os professores, criou uma tabela também, né? O desenvolvimento profissional, que é vital, está sempre em constante atualização, né? Perspectivas e desafios e a conclusão. Olha a capacidade que ele fez de produção. Realmente foi muito boa. Ontem à noite, eu testei alguns questionários. Eu tinha uns questionários que eu precisava fazer uma análise, e eu fiz análise dos questionários. Gente, foi surreal a análise que ele fez. Eu tinha feito já no GPT, tá? Eu tinha feito em outro, eu tinha testado no GPT de várias formas, e a dele foi muito melhor, tá? Ana, nessa função de pesquisa profunda, tá? As referências são confiáveis, tá? Tanto que ele dá tudo aqui, ó, que no final ele dá os links, ó. Se eu clicar no link, ó, ele me leva para onde ele tirou. Isso aqui, pessoal, é dentro do Fórum Econômico Mundial, ó. Tá? Ele é confiável, porque se você clica, ele já remete via link, tá? Então, realmente, a ferramenta está dando, né, lavada aí nas outras ferramentas, tá? Nós temos a função de pensar aqui também, tá? Dá para clicar, usar o pesquisa profunda, é só clicar nele aqui, ó. Estão vendo que o que muda é esse tipo um, sei lá, um risquinho aqui redondo, que parece que está girando, ó, ele fica pretinho se você coloca a pesquisa profunda. Tem a função pensar também, tá? E aqui tem a escolha do modelo, tá? O Grok 3 é o mais inteligente, tá? Ah, tem a opção, se vocês quiserem, desabilitar o pesquisa na internet. Eu sempre deixo habilitada, tá? Porque eu quero que ele vai buscar. O que dá para fazer aqui também, tá? É você enviar, compartilhar com alguém. Por exemplo, se os professores estão trabalhando com os alunos, isso dá também no GPT, tá? Vocês conseguem compartilhar a produção dos alunos e avaliar o que ele está produzindo lá no GPT ou aqui no Grok. Tá? Então, e isso é muito bacana, porque o professor pode ver na íntegra a produção, como é que criou esse prompt, como é que o aluno desenvolveu aí o trabalho com esse modelo conversacional. Isso é muito bacana, tá? Também uma possibilidade. Pessoal, como é que eu faço, então, para ir para uma nova busca, né? Eu clico aqui no canto esquerdo superior, vai voltar aqui, tá? Eu posso aqui também, pessoal, clicar em bate-papo temporário. Se eu clicar aqui nesse fantasminha aqui, ele faz o bate-papo com a gente, né? Eu consigo fazer e depois ele exclui automaticamente esse bate-papo, tá? Também eu já vou passar a palavra para vocês. Aqui, ó, nessa lupinha aqui em cima no canto superior direito, fica o nosso histórico, tá? Então, diferente do GPT, que o nosso histórico fica no canto esquerdo, para acessar o nosso histórico de busca, tem que clicar no canto superior direito, tá? E aí ele aparece o nosso histórico de busca. Ó, já testei várias coisinhas aqui com ele, tá? Então, vocês conseguem, dá para procurar também, eu quero um histórico X, vocês vêm aqui e procuram, ele vai buscar. Certo? Vamos lá, pessoal, agora já mostrei a funcionalidade básica dele. Aqui, se vocês querem trabalhar com pesquisa, com chuva de ideias, análise de dados, criar imagens, análise de dados. Ele vai trazer, resumir um documento, responder perguntas, ajude a me criticar esse documento.
Tá? Por exemplo, análise de TCC e trabalho dos estudantes, você vai clicar aqui, ó, tá? Então, ele vai trazer aqui, né? Claro, eu deveria ter adicionado um documento e aí ele ajuda você a fazer uma análise crítica do documento, tá? Então, essas funcionalidades, chuva de ideias, você pode colocar aqui uma chuva de ideias para uma determinada situação, ele vai fazer para você, tá? Então, você quer, deixa eu só voltar aqui. Eu quero criar imagens, você clica aqui, ele vai criar imagens para você, tá? Então, essas são as funcionalidades básicas dessa ferramenta, que de primeira mão é uma ferramenta segura e que se saiu, assim, para mim foi primoroso o que ela produziu comparado às outras IAs, tá? Especialmente o ChatGPT, tá? Prof. Ivando, por gentileza, agora eu vou liberar para perguntas, tá? Você comentou algo já faz um tempo, que a gente podia ter acesso a como é que o aluno entrou no ChatGPT, o que ele falou, e eu não entendi bem como é que eu posso realizar isso. Perfeito, professor Ivano. Ó, tanto no ChatGPT quanto no Grok, a gente tem essa opção aqui em cima, ó. Deixa eu vir aqui. Você está no Grok, né? Deixa eu ir lá no Grok junto com você. Isso, eu vou vir aqui na minha pesquisa, tá? Que eu fiz a minha pesquisa aqui. Deixa ele voltar aqui. Não está abrindo agora a minha pesquisa. Deixa eu voltar no GPT, daí eu vou mostrar para vocês que ele funciona da mesma forma, tá? Aqui no GPT... já estou nele. Ó, aqui em cima, a gente tem a opção de compartilhar. Tá? No canto superior, isso. No superior esquerdo? Isso, o direito, perdão, não esquerdo. No direito, lá no nosso nome? Isso, mas quando você faz uma produção aqui, você pode... sim, posso compartilhar, verdade. Isso é uma coisa que vocês podem pedir para os alunos de vocês. Né? Especialmente quando é orientação de TCC, orientação de pesquisa, de projeto, vocês podem fazer nesse formato que vocês conseguem trabalhar juntos com os alunos no GPT, na produção, e você vai ver como é que ele criou aquele prompt, você pode analisar o prompt. Entendi. Essa aí é um trabalho assim, tipo Google Drive, os dois? Isso, perfeito, exatamente. E uma outra possibilidade, Prof. Ivando, que eu sempre sugiro de uso, é de o professor, atualmente, né, quando solicita um trabalho escrito para o aluno, seja um caso clínico, seja coisas mais simples, né, que o professor solicite o trabalho e, junto do trabalho, o prompt que o aluno deu. E aí o professor avalia a produção e o prompt, porque é uma habilidade que nós precisamos desenvolver no aluno. Então, Prof. Ivano, por exemplo, você vai pedir um trabalho sobre finanças, né? Sim. Sei lá, finanças X, os alunos têm que fazer o trabalho. Você vai pedir para eles que eles têm que te entregar o trabalho escrito e, no final do trabalho, o prompt que eles usaram no ChatGPT ou em outra ferramenta de IA. Beatriz, eu não gosto muito dessa ideia, não. Porque, na verdade, não é o aluno que está fazendo o trabalho, o aluno não vai fazer mais trabalho nenhum, então quem vai fazer é o GPT ou o Grok para eles. Ivando, eu discordo disso, tá? Discorda? Por quê? Isso que eu quero saber. Perfeito. Primeiro, para o aluno conseguir produzir algo utilizando ChatGPT ou Grok, ele precisa fazer um bom prompt. Se ele não conseguir estruturar um bom prompt, o trabalho vai ser muito simples, vai ser um trabalho genérico. Só que aí muda a forma como o professor tem que avaliar esse trabalho. O professor tem que avaliar com mais rigor. E, além de tudo isso, quando é um trabalho acadêmico, a gente muda o formato que nós produzimos, né? Eu tenho lá o curso de escrita científica, que inclusive todos os meus mentorados ganham de presente, né? Tem acesso ao curso de escrita científica, que eu ensino a forma que se escreve a questão acadêmica. Quando eu quero fazer escrita acadêmica, o formato é diferente também. Então, estão vendo que a habilidade do aluno, ela precisa mudar. Não é que ele vai deixar de fazer,
ele só vai fazer de uma forma diferente. E eu, quanto professor, preciso olhar para aquilo e começar a avaliar de uma forma diferente também. Tanto que uma das coisas que eu mais tenho batido desde o ano passado, início do ano passado, é que a forma em que o professor solicita e avalia os trabalhos precisa mudar, né? Então, o Grok, o GPT, qualquer outra ferramenta vai produzir, ok, isso é normal, todos já usam. A gente já sabe que o nosso aluno está usando. Então, nós, quanto professores, né, orientadores, como líderes de sala de aula, precisamos mudar a forma que a gente pede, como a gente pede para o aluno e como a gente avalia também. E isso vai fazer toda a diferença. Tá? Por quê? Para o aluno fazer um bom trabalho, um trabalho com rigor mesmo científico, esse aluno precisa ter conhecimento do conteúdo base e também de como faz a engenharia de prompt, senão ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. Vai ser um trabalho genérico e você vai dar uma nota ruim para ele. Eu acho que esses pontos são bem importantes. E talvez aqui levante um outro ponto, professor Ivando, que é a questão do plágio. Usar GPT é plágio? Né? Generalizando. Não, usar GPT não é plágio, porque é você que dá o comando e ele produz algo inovador. Se você entende o que é inteligência artificial, você sabe que usar o GPT não é plágio. É plágio quando? Quando eu copio algo de um autor e eu não cito a referência. Por isso que o método de escrita científica é diferente. Para mim, escrever um trabalho científico referenciado, um trabalho acadêmico, o método de comando é diferente. Eu que tenho que dar os subsídios para a IA produzir para mim. Então, estão vendo que é muito além do simplesmente joga no GPT e faz um trabalhinho? É muito além, e é uma mudança de mentalidade, é uma mudança do aluno, do professor. Não sei, vou ter que refletir sobre isso. Isso, reflita. A única coisa que eu consegui concluir é que eu vou proibir meus alunos de fazerem curso com a professora Beatriz. Professor Ivando. Diga, Gislane. Eu vou trazer aqui uma reflexão também. Semana passada, a Universidade de São Paulo, ela teve a Semana Pedagógica. E a questão da IA foi um tema, assim, recorrente. E eu percebo algo, assim, que a Ana disse muito bem, a questão de uma mudança de paradigma. E aí foi destacado, assim, que nós, professores, vamos ter, assim, que, primeiro, viver essa experiência de uso de IA para experienciar exatamente isso que a Beatriz está falando. Né? O que é usar a IA? O que é fazer um prompt? Quais são os resultados da pesquisa? Aí a gente vai entender que não é tão simples. E, realmente, mudar é o que a Beatriz falou. Eles já usam. Né? Então, a gente tem que partir desse pressuposto. Já está aí. Né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente não vai poder avaliar da mesma forma. Porque antes eles tinham umas habilidades para fazer. Agora são outras. A gente, querendo ou não, eles usam. Mas me preocupa, viu? Só um momento. Que foi colocado, que eu achei bem interessante, a questão de estabelecer uma política de uso. Então, na sua disciplina, você estabelece a política de uso e dá as diretrizes. Porque é uma competência, como a Beatriz falou, que a gente tem que incorporar, né, para essa sociedade. E, então, assim, são várias questões que realmente é uma mudança de paradigma. A gente não, assim, está buscando, né? Eu acho que essa audiência na aula de hoje é essa busca por entender, se apropriar. Então, a gente é muita coisa que a gente ainda está se apropriando e a gente tem que, assim, entender como é que a gente vai ensinar o nosso aluno nesse aspecto. Então, é muita coisa que a gente tem que fazer e não tem tempo, né? A gente sabe que o professor não tem tanto tempo. É difícil, é uma mudança de paradigma, mas eu acho que realmente a gente tem que abrir um pouco a mente. Olha só, deixa eu só dizer que eu concordo com vocês que a gente tem que se reciclar, tem que mudar, mas a minha preocupação é na perda de aprendizagem, porque eu acho que a produção de conteúdo
de um trabalho, ela é fundamental no aprendizado, na absorção do conteúdo. Eu acho que nós vamos perder aí. Eu acho que na maneira que o Grok e o GPT entra produzindo já esse conteúdo, o aluno ele vai só ler um conteúdo produzido, ou seja, ele, em cima do prompt dele, ele até pode ter um conteúdo bom, mas não foi ele que produziu. A produção de conteúdo gera aprendizado, nós vamos perder isso. Que a gente tem que se adaptar a isso, ok, entendeu? Tem diversas coisas na vida que a gente tem que se adaptar, mas não quer dizer que essa nova coisa seja melhor. Eu acho que nesse caso, na minha opinião, por enquanto, piora. Deixa agora a Liliane falar, que ela já está cansada de esperar. Eu vou fazer só uma observação aqui também, para também depois passar para a Liliane, para a Cris e para a Ana. Professor Ivan, eu concordo com isso que você fala, que se perde um pouco da produtividade em si, tá? Eu concordo, sim. Só que eu também vejo que a gente desenvolve outras habilidades. Por exemplo, quando eu leio e eu verifico realmente o que o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta produz, que é uma das coisas que eu falo muito, né? Que toda a produção de inteligência artificial, o primeiro princípio é você precisa verificar. Eu também vou aumentando as minhas experiências. Por quê? Se eu realmente leio aquele texto com profundidade, eu vou mudando as formas como eu falo, eu vou conhecendo outros conteúdos. Claro que não existe o escrever aqui, ou estruturar o trabalho, mas eu acabo conhecendo formas que a inteligência artificial produz. Por isso que eu falo muito que a inteligência artificial ela não veio para substituir, ela veio para complementar esse processo, né? Então, isso é uma das coisas que eu sempre digo aqui. E outra coisa que a prof. Gislaine trouxe que é fundamental para o professor levar para a sala de aula e fazer boas discussões com os alunos, o professor precisa primeiro ser treinado, estudar a inteligência artificial, fazer o que vocês estão fazendo aqui, fazer o que o prof. Vando está fazendo, que ele comprou a nossa mentoria, porque ele quer se aprofundar. Porque se o professor não tem subsídios para discutir esse tema, né, o professor não consegue levar para a sala de aula e fazer uma boa discussão com os alunos. Né, e vocês já estão à frente disso tudo. E agora sim eu vou passar a palavra para a prof. Liliane. Prof. Liliane. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Uhum. Sim, obrigada. Não, eu só queria rápido ilustrar isso aí que vocês estão falando, que o meu filho, por exemplo, passou por um processo de emprego agora no sábado, que tinha uma tarefa para fazer, deram 4 horas, ele falou, é obrigatório usar IA. Tinha que usar IA. Então, e ele tinha 4 horas, ele conseguiu fazer em 2 horas, né, o que pediram. E continua o processo. Então, se o nosso aluno já está enfrentando isso aqui hoje no mercado de trabalho, você imagine daqui a alguns anos. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que preparar mesmo nossos alunos para usar a IA. Porque se a pessoa já está assim nas entrevistas de emprego, se ele não sabe usar, eu acho que os concorrentes do meu filho, que não estavam lá com muita habilidade, eu acho que saíram perdendo ali naquela concorrência. Então, acho muito importante a gente preparar o nosso aluno então, para o mundo, e o mundo está assim agora. Então, é uma questão de refletir mesmo isso aí tudo que vocês estão falando. E, para concluir, eu queria parabenizar a professora Beatriz, porque suas aulas são maravilhosas. O trabalho que você faz é excelente. Muito obrigada. Muito obrigada, prof. Liliane. E obrigada por compartilhar. Realmente, se a gente olhar para o LinkedIn, hoje a habilidade mais requisitada é em inteligência artificial. Prof. Cris. Professor, obrigada, não quero falar mais nada. Já me perdi no meio da discussão, eu só quero estar atualizada para os alunos não me chamar de velha. Então, o problema do etarismo. Quero estar moderninha, sabendo pelo menos usar, tá bom? Excelente, prof. Obrigada. A prof. Ana, depois o prof. Cirino. Eu agora, Beatriz. Sim, É que tem muitas Anas, né? E na sua equipe tem Ana, eu me confundo. É verdade. Então, assim, prof. Beatriz, a minha pergunta, eu tenho 3 perguntas para fazer. A minha primeira pergunta é: hoje eu também pago a versão paga, né? Eu tenho uma versão
o plano pago mensal, eu não tenho de equipe aquele mais top do ChatGPT da OpenAI. Eu queria saber se você já testou para verificar a diferença das diferenças da referência, né? Então, quando você usa o ChatGPT na versão paga e você usa o XGrok na versão profunda, na pesquisa profunda, sobre as referências, qual você vê que o ChatGPT ainda não, nem na versão paga, ainda não é 100% as referências, mas o Grok, na versão free, grátis, somente na ferramenta pesquisa profunda, ele é 100% confiável de referência. Profiana, o GPT versão paga, tá? Não é confiável, nadinha. Não é confiável ainda. Não é mesmo. Não é, nadinha. Ele tem esse bug, né, de referência. Né? Ele junta muito, ele mistura muito, ele dá referência. Inventa muito. O Grok, no que eu testei nesse modelo de pesquisa profunda, eu abri todas as referências que ele me sugeriu. Todas abriu referência, foi para um site, foi para um blog também, tipo do Fórum Econômico Mundial, foi para algumas coisas assim. Então, foram confiáveis da onde ele tirou as informações, tá? Todas as produções que eu fiz ontem e hoje deu boas referências. Isso. Agora, não posso... No momento que você testou, está ok. Tá ok, eu não posso garantir que isso vai ser 100% claro, sempre, porque a gente está falando de uma IA, né? Que eu testei tanto ontem quanto hoje, as referências foram essas. Deu certinho. Eu testei todas, cliquei em todas, busquei todas, entrou direitinho, tá? Foi muito bom. Perfeito, que é diferente do ChatGPT, até mesmo na versão paga, que ele inventa, né? Ele tem esse bug ainda nas referências. Outra pergunta agora. Você poderia me explicar um pouquinho melhor sobre essa ferramenta do pensar? O que ele faz, Ana e os demais que estão aqui? Até eu vi que tem comentários se a gente vai fazer mais coisas com o Grok hoje. Hoje não, hoje com o Grok era para mostrar para vocês a ferramenta e essa diferença simples, tá? O pensar, o que ele faz, né? Essa pesquisa profunda. Ele... Não pesquisa profunda, Beatriz, o pensar. Qual pensar mesmo? O que ele faz? Tá? Eu tenho pensar aqui no meu Grok. Sim. Que é uma lâmpada. Isso. O que ele faz no pensar? Definitivamente é como se ele pensasse. Ele dá um time de busca, tanto aqui quanto no GPT, e ele faz uma investigação melhor antes de te dar uma resposta. Tá? Então, a resposta do pensar, normalmente ela é para ser melhor do que quando você faz a busca comum. Tá? Imagine que o ChatGPT, ele recebe a tua pergunta, ele pensa alguns segundos para te dar a resposta. Então, essa resposta pode ser melhor, tá? Do que isso acontece no GPT também. Aí, a pesquisa profunda, aí sim, ele faz tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Ele vai lá, ele pesquisa, ele analisa, para daí começar a te dar uma resposta. Tá? Então, ele não é tipo, veio a pergunta, já vai a resposta. Não, ele dá uma analisada na tua pergunta para daí te dar uma resposta mais assertiva, tá? Isso tem no GPT também. Nunca tinha analisado que tem o pensar no chat GPT. Também tem opção. Tem? Também tem essa opção no GPT. Tá, eu vou ter que dar uma olhada. Eu nunca usei o pensar. Deixa eu ver, deixa eu criar um outro aqui. Não, pensar, o meu não tem. Mas, talvez? Ele faz uma pesquisa... Analisar, o meu não tem pensar. Tá. Pesquisar, né? Daí tem ali a parte o ícone do pesquisar, parece que online, criar imagem, aconselhar. No GPT, tu pede para ele, pense antes de me dar a resposta. Aí ele vai fazer isso também, tá? Aí Sim, mas não tem essa ferramenta ali do pensar que nem o Grok. Isso. O que acontece? O GPT, por exemplo, a opção lousa não aparece para todo mundo. Aí você tem que clicar, ativar lousa. Aí quando tu escreve ativar lousa, ele ativa a lousa. Eu escrevo no próprio prompt? Isso, tu escreve ali no próprio, ele dá o comando ativar lousa, ele ativa a lousa. Eu não sei o que acontece, a questão acho que é do próprio cookies do computador.
enfim, é alguma coisa que às vezes a configuração não é igual para todo mundo, tá? Tá. Agora eu vou para a minha terceira e última pergunta, que não é referente ao Grok, mas é uma dúvida, porque eu vi que vários professores aí, assim que entraram na chamada, no workshop de hoje, eles usam o Tactic. Eu também uso o Tactic na versão free, porém, eu não sou somente professora, eu também sou empreendedora na minha área, onde eu pesquiso, e reunião, para mim, é algo assim que eu faço 10 ao dia. Assim, eu faço muita. Nessa opção do Tactic, tem, por exemplo, algumas reuniões não são tão relevantes, né? Às vezes é só uma call. Hoje em dia, a gente abre call, né? Faz reunião na call que poderia ser resolvido no e-mail, né? Aquele meme. Eu tenho como, digamos, desabilitar essa função de, essa reunião aqui eu não quero que você transcreva. Eu já tentei cancelar para não transcrever, etc., mas ele usa as minhas 5 limitações da versão grátis, né? Que eu acho que são 5 ali, São 10 por mês, tá? E ele renova, e quando você entra... Eu acho que o meu é menos, eu acho que o meu não foi 10, não. Eu acho que quando eu me inscrevi, que foi mais recente, eu acho que ele tinha uns 5. Normalmente ele é 10, tá? Porque eles são créditos e é 10 créditos mensais. E, Ana, quando você entra na reunião, imediatamente quando você entra, tu tem que bloquear. Aí ele não transcreve e aí ele não usa os créditos, tá? Senão Mas ele vai... já fiz isso, não deu certo. Ele usou. Usou? Ele usou, não consegui, não tô conseguindo bloquear. Tá, então eu vou ter que ver, depois a gente pode conversar. Sim, tá, depois a gente conversa em paralelo, isso aí eu não consegui. Tô até pensando em pagar, né? Esse é um que vale a pena, se faz muita reunião, vale a pena pagar. Muita reunião, né? E eu tenho empresa, então assim, tem que gerar atas, né? Então realmente tô pensando em pagar essa mais uma ferramenta. 30 e alguma coisa por mês, então vale a pena. Sim, tá certo. Uhum. Por enquanto, eram essas 3 perguntas. Muito obrigada, Beatriz. Tu sabe que eu sempre te indico muito. E depois eu quero mais informações sobre o workshop do dia 1º de dezembro. Já marquei aqui na minha agenda, no meu Google Agenda. Depois peça para a Ana me encaminhar, né? Ou a Juliana. Não sei se a Juliana é a Ana. Sim. A Juliana é a Ana? É a Ana, é que a Juliana não tá mais com nós, a Juliana não tá, agora é a Ana Gabriela. Nossa, eu chamo Juliana, a menina, toda vez que eu falo, eu chamo Juliana, tá? Vou ter que trocar o nome, então, no WhatsApp. Obrigada, então, parabéns, Beatriz. Cirino e depois o Ivandro, e aí a gente vai encerrar, eu vou responder algumas perguntas e a gente encerra. Professor Cirino, pode ficar à vontade. Professor, se o senhor estiver falando, o áudio está desligado. Não estamos te ouvindo. Oi, professora, está me ouvindo agora? Agora sim. Perfeito. É que estava no carro, eu estou voltando do médico e estou escutando aqui, né? Parabéns aí pela live, né? Só para tirar uma dúvida. Quando tu usa o Grok... Não estamos ouvindo. Foi até em quando usa o Grok. Não estamos te ouvindo, professor Cirino. Deve ser a internet, já que ele está no carro. Provavelmente. Professor Ivandro, pode falar que daí depois volta para o professor. Coisa rápida. A professora Ana, que falou com você há pouco, ela comentou algo sobre Tactic. E eu sou totalmente ignorante nisso. Você podia me ajudar? Porque aqui também vale essa interação com outros professores, com as novidades que eles trazem. É uma ferramenta que faz transcrição. Peraí, antes de mais nada, deixa eu agradecer a Ana por ter trazido à pauta algo que eu ignorava. Sim, é uma ferramenta que transcreve reuniões, professor Ivandro. Eu vou ensinar lá na mentoria como é que coloca ela, como é que aplica. E mais para frente, a gente também tem, eu vou ensinar para vocês a usar aqui na comunidade gratuita, mas é mais para frente porque eu tenho um roteiro agora. Mas na mentoria, se eu não me engano, o 4º encontro, eu ensino a instalar, eu instalo com vocês a ferramenta, tá? E eu ensino como se usa, tudo mais. Obrigado, muito obrigado.
Professor Cirino, não sei se ele conseguiu voltar. Não estamos te ouvindo. Não estou conseguindo ouvir. A Thaís colocou, o GPT tinha opção pensar ou era opção refletir, né? Ele só, eu até fui olhar agora. Realmente antes era visível, agora ele não está mais visível, mas você pode pedir para ele, reflita antes de me responder, ou pense antes de me responder, tá? A ferramenta que transcreve reuniões é Tactic, tá? Quando entra em especificação... Cibele, pode perguntar. Oi, Beatriz, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Professora, parabéns aí pelo seu trabalho, né? Te acompanho há bastante tempo. Mas aí nessa ferramenta Tactic, é bem interessante. Eu outro dia pensando um pouquinho, de não utilizá-la com esse propósito das reuniões. Mas, por exemplo, em sala de aula, você conhece alguma ferramenta que nós possamos, enquanto damos a aula, gravá-la e depois fazer lá um mapa mental? Porque eu trabalho muito com mapa mental, amo. Então, mas aí eu falei, não, mas eu estou usando o Note para aula. Então, como que eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Não consigo. Sim. Então, se houver alguma ferramenta nesse mesmo sentido, que nós possamos gravar a aula e depois gerar esse mapa mental, porque se a gente soltar isso para o aluno, eu trabalho com muito mapa mental, eles já estão acostumados, então, nossa, é menos trabalho, né, do que eu preparar esse mapa mental depois. Existe alguma ferramenta, professora, ou não, assim, que possa... Hoje, Prof. Sibeli, hoje a gente tem gravador que gravam a aula, tá? Eu até coloquei esses dias no meu celular, só que ele só tem na versão paga. Então, eu acho que eu excluí, que ele não é também perfeito. Neste caso, eu sugiro sempre abrir o Tactic, abrir o Meet, deixa ele rodando, tá? Deixa ele rodando na tua aula, ele vai fazer toda a captação de voz sua, todas as tuas explicações, porque normalmente o professor fica perto do computador, e depois ele gera o documento. Qual é o problema dessas ferramentas que fazem gravações? As que gravam o áudio, é porque elas geram um arquivo de áudio, depois tu tem que transcrever. O Tactic, ele já te dá o documento, é mais rápido. Sim. Ele é o único que faz isso. Claro, tem Firefox, tem outros, só que são bem mais difíceis de usar. Tá? Então, o Tactic é o melhor. Faz o seguinte, pode abrir o celular também. Se vocês têm o Chrome instalado no celular, tu faz no celular e abre no celular. Eu só acho ruim no celular porque a gente acaba usando o celular às vezes para mostrar, né? Abre o teu computador, põe o Meet, abre o Meet e deixa ele rodando. Aí ele vai transcrever, termina a aula, ele gera o documento, tu já pode fazer o mapa mental e mandar para os alunos. Legal. Legal pela sugestão. Ele é o melhor. Inclusive, eu já indiquei para muita gente fazer isso. É uma ferramenta que eu oriento muito para quem trabalha com orientação de trabalho de conclusão de curso, né? Porque você gera o documento e manda para o aluno depois também, tá aqui tudo que a gente falou na reunião, né? E daí não vai ter problema do aluno no outro dia vir buscar, né, pedir informações para você. Aplicativo que traduz arquivos de áudio, Transcriptor, tá? Ele é o melhor. Tá? O que pega um áudio e transcreve em texto, tá? Pessoal... Obrigada. Beatriz, porque, de repente, para gravar o áudio, ela poderia gravar ou no celular ou no notebook, porque aí ocupa menos memória, então, de repente, ela poderia gravar em arquivo de áudio e aí transcrever, sem usar o Tactic, ou se ele também fizer, se der para upar um arquivo de áudio, ele transcrever, que às vezes o arquivo de áudio é menos pesado, e se alguém tiver a opção do celular, a gente já gravou encontros, assim, deixava no bolso, e ia falando, e ia gravando, e depois a gente transcrevia. É que o Tactic, no final, ele já te dá o documento em PDF, né? Ou seja, tu tem que fazer o processo de transcrição. Mas dá para subir arquivo, ou ele só transcreve do Meet? O Tactic, ele transcreve do Meet, do Zoom e do Teams, tá? Okay. O transcriptor, ele transcreve áudios, tá? Pessoal,
A nossa aula está muito boa, mas já é 11h05 e eu tenho um bebê que está me chamando. Eu escutei agora que ele está chorandinho, tá? Hoje foi muito bom o nosso encontro, mais de 70 pessoas ao vivo. Muitíssimo obrigada. Segunda-feira a gente tem mais aqui, a gente pode fazer grandes discussões. Esse momento também é muito importante para a gente fazer essas discussões. Certo, pessoal? Um abraço. Fiquem bem, tá? Obrigado, Beatriz. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.